Olá, voltamos agora e neste bloco vamos falar sobre a campanha da Defensoria Pública da União e os principais benefícios dessa ação. Doutor Daniel, como funciona a campanha da Defensoria Pública da União? Existe no momento um programa de revisão dos benefícios previdenciários. Estou falando aqui do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. A ideia é fazer a revisão de mais de 500 mil benefícios quanto ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 1,2 milhão de aposentadorias que estão em curso no momento, né? Só que isso vem sendo feito à luz de um alegado ajuste fiscal, numa dúvida que existe sim benefícios fraudulentos, fraudados, né? E que isso precisa ser revisto. Mas o INSS ele teria que se estruturar para isso e não fazer nada de supetão. Por exemplo, se eu concedo uma bonificação para os médicos peritos fazerem essas revisões, é óbvio que esses médicos peritos irão migrar para esse programa de revisão e vai deixar descoberto aquelas pessoas que há um bom tempo estão na fila para pedir pela primeira vez o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nós temos exemplos aqui de casos em que, embora a lei determine o prazo de 45 dias para fazer a perícia judicial, esse prazo chega a 197 dias em algumas cidades do país, né? Como exemplo de cidade do Ceará. Então, é a história do cobertor curto. Eu vou pegar médicos peritos, eu vou deslocar para esse programa de revisão e vou aumentar a fila daqueles que pela primeira vez precisam do benefício. Nós entendemos que isso é uma atitude do governo federal, né, que não contou com nenhum planejamento específico, não aumentou o número de médicos peritos e a Defensoria Pública está de olho nessa situação. Já enviamos uma recomendação para paralisar esse pente fino. A gente sabe que há necessidade de fazer a revisão, mas ela tem que ser com uma estrutura. Essa campanha é feita com várias ações. Queria que o senhor explicasse no que consiste cada ação. A Defensoria Pública da União ela enviou uma recomendação com prazo de 10 dias para o INSS cumprir os termos dessa recomendação. Basicamente, suspender o programa de revisão desses benefícios. Se estruturar para que isso ocorra. Caso não cumpram a recomendação enviada pela Defensoria, nós pretendemos sim ajuizar uma ação civil pública de âmbito nacional, ou seja, com validade em todo o território nacional, de modo a brecar, a impedir a continuidade desse programa na forma que está sendo feita. Além disso, vamos atuar eventualmente como amigo da Corte. Caso haja o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos ingressar nessa ação para dar subsídios técnicos necessários para que esta ação tenha êxito. Então, esses benefícios revisados correm o risco de serem cortados. O que a Defensoria Pública da União tem feito para resolver esse problema, doutor? O que acontece é que a perícia médica feita pelo INSS, ela é estruturada para o indeferimento do benefício. 90% dos benefícios solicitados são indeferidos. Essa mesma perícia volta agora para fazer a revisão. É óbvio que a maioria desses benefícios, não sabemos com que critérios, se são critérios seguros, com credibilidade, critérios corretos, mas a maioria desses benefícios, eles serão afastados. Logo, o hipossuficiente, o trabalhador que se sinta prejudicado, pode procurar a Defensoria Pública da União em todos os estados, para que possamos avaliar a perícia que foi feita com o médico da própria Defensoria Pública da União e ajuizar uma ação civil pública, ou melhor, uma ação individual para proteger esse trabalhador. Como consequência, vai ocorrer uma enxurrada de ações no Poder Judiciário, porque nós não podemos negar atendimento, nós vamos sim combater essas perícias que a Defensoria entender que foram equivocadas, logicamente à luz de uma opinião médica contrária, vamos ajuizar milhares de ações individuais em todo o país, no momento em que há um colapso em andamento do Poder Judiciário. E aí não tem jeito, acontece o que o senhor já falou, que é um cobertor curto, né? Enquanto o governo acha que está resolvendo certo problema, está sobrecarregando outros setores? Sim, é um círculo vicioso, né? Esse problema de caixa do INSS já deveria ter sido resolvido lá atrás, paulatinamente, e não com essa medida verticalizada, impositiva, sem qualquer assentimento da sociedade. Lamentavelmente, estamos passando por um momento de retrocesso de direitos fundamentais no país. E é bom que a sociedade saiba disso.
direitos fundamentais que foram criados a partir da Constituição de 88 e muito antes, direitos seculares inclusive, que foram reconhecidos pela Constituição, estão sendo vulnerados nesse momento. A gente verifica facilmente a reforma da educação. Foi algo sem qualquer discussão. Agora, a PEC recentemente aprovada, aliás, que está em curso no Congresso Nacional, a 241, e agora a reforma previdenciária. E se nada for feito para impedir isso, a solução está em um investimento maciço na base da educação, que vai frutificar daqui a 2 ou 3 gerações. Senão, vai comer. O grande problema é a passividade do nosso povo brasileiro, infelizmente. Ou você investe na educação, para daqui a 20 anos, ou é uma ditadura, que é a remédio amargo, ou uma revolução, o povo toma conta. E no próximo bloco vamos falar sobre as medidas que serão tomadas na reforma. É daqui a pouquinho.